O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela qualificou o comunicado do governo brasileiro de cinzento e intervencionista e diz que o impedimento à candidatura da plataforma unitária é incompatível com o Acordo de Barbados. O governo de Nicolás Maduro disse ainda que tem mantido uma conduta fiel aos princípios que regem a diplomacia e as relações amistosas com o Brasil, sendo que, em nenhuma hipótese, emite nem vai emitir juízos de valor sobre os processos políticos e judiciais brasileiros. O texto publicado pelo chanceler Ivan Gil diz que o texto brasileiro parece ter sido ditado pelos Estados Unidos. Zé Eduardo, qual o futuro da relação entre Lula e Nicolás Maduro após essa troca de comunicados? Primeiro, antes de responder objetivamente a pergunta, eu quero frisar alguns pontos para que não paire nenhuma dúvida. Quando eu falei da ONU que critica o que acontece hoje na faixa de Gaza e critica o que acontece na Venezuela. O que eu não posso fazer é dizer, olha, aquela ONU lá persegue Israel. Essa ONU aqui, olha, ela é boazinha e não persegue a Venezuela. Eu não posso fazer um juízo de valoração político-ideológica de acordo com as minhas simpatias para avaliar nada na conjuntura. Então, portanto, os dados da ONU em relação à Venezuela, para mim, são tão importantes como os dados que a ONU efetivamente capta, endossa ou faz críticas através do seu pessoal em relação à faixa de Gaza. Segundo ponto, para mim, autodeterminação dos povos tem um sentido muito claro, é autodeterminação. Cada povo determina o seu regime, pouco importante se eu gosto ou não gosto. Claro, esse é o princípio da autodeterminação. É evidente que eu gostaria que todos os países fossem democráticos, e alguns que se chamam democráticos não são. Mas não é por isso, por exemplo, que eu vou sair por aí pressionando a Hungria e desacreditando as atuações do senhor Viktor Orbán. Aliás, boa parte das críticas que Caio fez em relação à Venezuela se aplicam ipsis literis à Hungria, inclusive na questão do poder judiciário. Terceiro, quando se fala de ativismo judicial, o ativismo tem como característica exatamente a usurpação das funções do legislativo. Isto é o ativismo. Essa é a definição. Então, quando eu acuso o judiciário brasileiro de ativista, quando eu acuso outros judiciários do mundo de ativismo, e vamos lembrar que o ativismo judicial nasceu nos Estados Unidos da América, historicamente, basta pegar qualquer livro que analise isso, você vai dizer que é uma usurpação das funções do legislativo. Claro? Lá na Venezuela é uma usurpação. Está errado essa usurpação, eu também acho. Mas vamos analisar isso no mundo, inclusive na Hungria, para que nós não tenhamos um viés político ideológico nas nossas análises, para dizer que, olha, a esquerda é um demônio e a direita só tem santos. Não. Há problemas na esquerda, há problemas na direita. Bem, respondendo à tua pergunta agora, Leandro, eu diria o seguinte, a resposta da Venezuela mostra que ela sentiu o golpe. Foi uma resposta dura ao Brasil. Por quê? Porque ela via no Brasil alguém que fazia ponte com ela e, de repente, acendeu uma luz problemática para a Venezuela. Ela veio na paulada sobre o Brasil, claro, tentando desqualificar a posição do governo brasileiro, inclusive dizendo que parece até ter sido redigido pelos Estados Unidos da América o comunicado do Itamaraty brasileiro, o que evidentemente mostra a força e a pujança desse comunicado, que não foi uma coisa vazia, não, foi um tiro certeiro, direcionado, um tiro de alerta ao senhor Maduro. Maduro, você vai perder as poucas pontes que ainda estão permitindo que você dialogue com a opinião pública mundial. Esta é a razão desta ação do Itamaraty, que pessoalmente julgo corretíssima, equilibrada. Note-se, eu não fiz comentários à decisão do judiciário venezuelano, que poderia, então, aí sim, por mais que eu pudesse achar que não tem base nenhuma, dizer, olha, interferência indevida de uma potência estrangeira. Não! Eu estou falando de uma situação de um processo eleitoral a partir de um tratado que foi firmado, o Tratado de Barbados. Razão, portanto, que me parece suficiente para autorizar a diplomacia brasileira a fazer o que fez dentro de uma postura correta, de liderança e equilibrada. Caio, qual o futuro da relação entre o presidente Lula e Nicolás Maduro após esse impasse? Ele segue similar. O Lula é um autodeclarado garoto propaganda, das ditaduras socialistas na América Latina. A gente não está falando só da Venezuela, a gente já fala historicamente de Cuba. Lula funda o Foro de São Paulo junto com tiranos assassinos, com pessoas que dedicaram a sua vida a utilizar a violência como método político.
E Lula aplaude isso. Por isso, o comunicado do Itamaraty, ele não é, cinzento intervencionista, ele é vermelho e leniente, ele é uma grande passada de pano. Por quê? Porque ele vai simplesmente condenar a última de uma série de transgressões. Em janeiro, foi apresentado um documento para a Noruega, né, que fez a mediação do Acordo de Barbados, um documento de 36 páginas, só com uma série de transgressões do chavismo. E agora, assim, eu proponho aqui para a organização do debate que nós, em algum momento, debatamos a Hungria, né, que nunca foi tema, o tema é Venezuela. E não adianta você querer lavar os erros de uma autocracia com outro regime autocrático. Os erros da Hungria não tornam os erros da Venezuela menos piores. Sabe, isso daí é elementar. Fica parecendo que é sempre uma estratégia diversionista para tirar o foco do que é o tema de debate. Essa história da Hungria é uma grande cortina de fumaça. Vamos debater o que está proposto no enunciado, que é o quê? A relação entre Brasil e Venezuela, as decisões judiciais eleitorais da Venezuela, o impedimento, né, à oposição venezuelana de participar do processo democrático. Esse é o tema do nosso programa hoje. E é por isso que eu não vou ficar gastando tempo aqui falando da Hungria, exceto, né, para delinear aqui para o nosso telespectador que isso não passa de uma estratégia diversionista de debate. Por quê? Porque a Venezuela não é um país com problemas democráticos. A Venezuela é um país sem democracia, sem soberania popular, sem autodeterminação dos povos. Né? Não fosse isso, o Brasil não teria que ter se manifestado por até uma questão de formalidade e pior, ainda de forma condescendente para causar aí, vamos dizer assim, como diria aí o adágio, né? Para dar uma no cravo, outra na ferradura. O que acontece? Eles ainda colocaram no finalzinho lá da crítica, né, uma ressalva, falando que isso não pode ensejar novas sanções. Ora, lógico que pode. A ideia toda do Tratado de Barbados é: cessam algumas sessões se observados padrões de transição para a normalidade democrática. O problema é que ditaduras, seja ela da Venezuela ou seja ela do Hamas, que eu só estou citando porque o Zé Eduardo trouxe à baila, ditaduras não são confiáveis, ditaduras não respeitam as liberdades, ditaduras não seguem nenhuma lógica humanitária, senão a do próprio ditador. E é por isso que, né, grande pensador, o Luther King, falou: olha, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Cabe às democracias do mundo, especialmente democracias com relação de vizinhança, com ascendência sobre esses outros países, denunciarem essas barbaridades e não fazerem como Lula da Silva, que se refere à ditadura na Venezuela como uma mera narrativa. Senhores, vamos tratar um dia aqui sobre a Hungria. Obrigado pela sugestão. O grande debate fica por aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.